Olá, brigadistas, tudo bem? Estamos começando a terceira aula e hoje a gente vai ver sobre prevenção de incêndios. Vocês sabem que nós estamos seguindo a NBR 14276, então nós já tivemos aí o item 1, o item 2, item 3, item 4 e item 5, agora vamos para o sexto item que se fala de prevenção de incêndios, ok? Técnicas de prevenção de incêndio, ou seja, conhecer as técnicas de prevenção para avaliação dos riscos em potencial. Lá na IN 28 do Corpo Bombeiro Militar, ele fala na seção 1 das atribuições dos brigadistas particulares. Artigo 16. Os brigadistas particulares devidamente credenciados deverão atuar nas ações de prevenção e ações de emergência. Já o artigo 17 fala das ações de prevenção compreendem: primeiro, inspecionar periodicamente os equipamentos de prevenção e proteção contra incêndio e pânico. Quais são esses equipamentos que a gente tem na empresa? São os extintores, são as luminárias de emergência, são as placas de saída, são os hidrantes, é o alarme. Então isso a gente precisa sempre estar olhando, sempre verificando para ver se eles estão corretos, se eles estão desobstruídos, se eles estão na data de validade. É um exemplo os extintores, a gente tem ali a questão da recarga, a gente também tem a questão do teste hidrostático, ok? O extintor, eu preciso ver, ele tem que ter o lacre, ele tem que estar pressurizado. Pressurizado é estar com o ponteiro no verde, não é nem despressurizado, não é nem hiperpressurizado, ele tem que estar com o ponteiro no verde, ok? Ele tem que estar íntegro. O que é? Não pode estar amassado, não pode estar enferrujado. Já na caixa de hidrante, ele precisa ter duas mangueiras de no mínimo 15 metros, ele precisa ter um esguicho e ele precisa ter também uma chave de mangueira. Lá no item 2, fala de avaliar os riscos existentes, mais ou menos como o trabalho da CIPA. O que é? Eu verifiquei um risco, verifiquei algo em potencial que pode causar um dano a alguém ou à edificação, eu devo repassar isso ao meu técnico de segurança ou ao RH, se a empresa não tem técnico de segurança. Para quê? Para que a gente evite que tenha algum acidente posterior. E isso eu devo fazer como? Lá no item 3 fala, eu devo elaborar um relatório para apresentar e também já enviar algumas sugestões para que a gente consiga corrigir esse problema. Lá no item 4 fala para mim treinar a população para as rotas de fuga, referente ao plano de emergência, e também as escadas. Eu tenho que treinar essa população para que eles saibam por onde eles têm que sair quando colocar em prática o plano de abandono, o simulado do plano de abandono. Eles precisam saber qual é a rota de fuga deles, por onde eles têm que sair, qual o caminho que eles têm que tomar para ir até o ponto de encontro. Lá no 5 fala implementar e treinar o plano de emergência. Okay? Então a gente tem que colocar isso em prática. Se a gente pensar aqui no estado de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros ele exige que esse treinamento seja feito a cada 6 meses, sendo que além de fazer o treinamento, eu tenho que registrar através de fotos e fazer ali uma ata específica que tem qual foi a data, qual foi o horário, quantidade de pessoas, como é que foi o comportamento dessas pessoas, se teve alguma falha em equipamentos e algumas sugestões de melhoria. E claro, o item 6 fala que a gente tem que avisar o Corpo de Bombeiros antes de fazer o simulado. Por quê? Por duas situações, tá? Primeira, para que ninguém passe na rua e veja aí todas as pessoas saindo, indo para o ponto de encontro, a brigada correndo e ainda eles estarem ligando para o Corpo de Bombeiros e informando que aconteceu alguma ocorrência, tem alguma coisa de errado. Principalmente se a gente usar a máquina de fumaça, né? Então vai criar um pânico aí na população que não está ciente que é um simulado, que é um treinamento. E dois, muitas vezes, se possível, o Corpo de Bombeiros vai acompanhar esse treinamento. Lá no artigo 18 fala das ações de emergência. Item 1, aplicar o plano de emergência, ou seja, fazer esse simulado. Item 2, identificar situações de emergência e acionar o quanto antes, no caso imediatamente, o Corpo de Bombeiros Militar. Aconteceu um acidente de trabalho, aconteceu um princípio de incêndio, eu já vou acionar o Corpo de Bombeiro Militar para ele ganhar tempo, tá? Porque o princípio de incêndio ele pode o quê? Evoluir para um incêndio. E muitas vezes, se eu não acionar, eu perco esse deslocamento do Corpo de Bombeiros. Então, quanto antes acionar, melhor para a empresa, melhor para vítimas. Item 3, combater o princípio de incêndio com os dispositivos que eu tenho na edificação. O que é isso? É eu utilizar o extintor, eu utilizar a rede de hidrante para poder combater o princípio de incêndio que eu tenho na edificação.
Item 4, prestar o primeiro atendimento à vítima. Então eu já vou começar a fazer ali o primeiro atendimento até que chegue o serviço de emergência para poder posteriormente encaminhar ele para o hospital. Item 5, atuar no controle de pânico e também auxiliar no abandono da edificação. Vocês vão ver um vídeo aqui, não é uma situação de emergência, tá? Mas a gente vê a questão do pânico, tá? É uma Black Friday numa loja onde as pessoas acabam pisoteando, arrancando a porta, machucando outras pessoas, tá? Imagina se fosse uma situação de um incêndio, tá? Que tivesse fumaça, que as pessoas tinham dificuldade de respirar, que está ardendo os olhos, o pânico, tá? Então, existe esse problema de que de elas se machucarem sendo pisoteadas ou até mesmo levar essas pessoas à morte. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que controlar o pânico, eu tenho que acalmar as pessoas e orientar elas de uma forma segura para que elas saiam da edificação. E vai começar. 1, 2, 3. Eita, poxa! Eita, poxa! Meu Jesus, misericórdia! O que é isso, Senhor? Calma! Meu Deus, calma, minha gente! O que é isso? Nossa Senhora! Calma, gente, calma! Ei, calma, calma! Ei, calma! Calma, gente! Calma! Pelo amor de Deus! Calma! Ei, calma! Calma, minha gente! Calma! Gente, meu Deus do céu! Meu Deus! Gente, calma! Olha, no chão! Meu Deus do céu! Calma, gente! Tem gente caindo! Meu Deus! Meu Deus do céu! Gente, que mudança! Meu Deus do céu! Aqui! Aí, ó, Diego! Meu Deus! Calma! Meu Deus! Tá vendo? Gente, calma! Item 6, verificar a transmissão do alarme às pessoas. Ou seja, as pessoas que estão dentro da empresa de vocês, elas sabem para que serve o alarme? Elas sabem por quando que eu devo acionar esse alarme de incêndio, para que serve, o que eu devo fazer. Então essas orientações são importantes para passar para as pessoas. Dependendo do tipo, da forma que é instalado o alarme, nós temos dois modelos no estado de Santa Catarina, um que é presencial, o outro não. Exemplo do presencial, onde tem porteiro, onde tem vigia. Então quando aciona o alarme lá, o que vai acontecer? O vigia vai olhar qual que é o setor que acionou o alarme e vai acionar a brigada para ir lá e verificar qual que é a situação. O que pode ser essa situação? Pode ser um princípio de incêndio, ou às vezes uma pessoa passando mal, um acidente de trabalho ou uma pessoa com mal súbito. Se tiver uma pessoa com mal súbito, ela está passando mal, existe a necessidade de fazer com que todas as pessoas coloquem em prática o plano de emergência e saiam da edificação? Não. A brigada vai atender e vão reiniciar o alarme. Agora, se for uma situação de incêndio, sim, essas pessoas têm que sair da edificação. E a segunda forma da central de alarme é o quê? É quando não tem uma pessoa acompanhando a central de alarme. Ou seja, quando alguém acionar o alarme, ele já vai tocar o alarme geral direto. Ok? Então a brigada já vai verificar, já vai ouvir, vai passar para ver se existe plano, se precisa ser feito o plano de abandono da edificação e se sim, vai passar nos setores e pedir para o pessoal ir saindo e indo para o ponto de encontro. Em caso que a gente tenha que colocar em prática o plano de emergência, precisa-se que tenha uma pessoa responsável para desligar a energia da edificação e uma outra pessoa responsável por desligar o abastecimento de gás, seja ele GLP ou GN. Feito isso, além de eu estar combatendo o princípio de incêndio, além de eu estar dando os primeiros atendimentos à vítima, eu tenho que estar em prontas condições para poder auxiliar o Corpo de Bombeiro Militar. Como assim?
muitas vezes indicando o local, informando quais são os riscos. Você que trabalha na empresa, você sabe melhor que qualquer um quais são os riscos que na empresa tem, tá? Seja eles riscos químicos, riscos de descargas elétricas ou qualquer outra forma que possa causar dano à integridade física de uma pessoa. E além disso também você vai auxiliar no combate a incêndio, você vai auxiliar posteriormente também na continuação do atendimento pré-hospitalar. E por último, isolar e preservar o local para serviços de perícia. Ou seja, qual que é o hábito que tem o Corpo de Bombeiros? Aconteceu um incêndio, a gente vai fazer o quê? Um informe pericial para verificar o que causou aquele incêndio. E isso a gente leva para um banco de dados para poder atuar preventivamente no futuro aí para que evite que tenha mais casos desses de princípios de incêndio. Uma coisa é isolar, outra é preservar, tá? Quando a gente fala em isolamento, é a gente passar a faixa zebrada e a gente não deixar mais ninguém entrar lá. A partir do momento que eu não isolar, tá, e querer manter preservado, pode ser que exista alteração de algumas características. Então, não podendo mais a perícia poder fazer o trabalho dela, o que levou a ter um incêndio. Bacana, pessoal? Desejo para vocês uma ótima prova e até mais.